Vamos conhecer a família Parvoviridae. Alguns vírus dessa família são agentes etiológicos de doenças específicas em animais, porém não em humanos, e tendem a ser específicos para algumas espécies. Eles provocam doenças de relevância econômica em animais de companhia e em animais de produção, as quais serão discutidas posteriormente. As infecções por esses micro-organismos afetam preferencialmente órgãos que apresentam células em multiplicação, como as células da medula óssea, células embrionárias e células precursoras do epitélio intestinal. Assim, as enfermidades causadas são muito semelhantes e cursam com enterite e leucopenia. Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, a família Parvoviridae é composta por 3 subfamílias, 23 gêneros, 107 espécies. As subfamílias são Parvovirinae, Densovirinae e Amaparvovirinae. A primeira infecta vertebrados e é dividida em 10 gêneros, sendo os gêneros Bocaparvovirus e Protoparvovirus os de maior relevância médico-veterinária. No gênero Bocaparvovirus está a espécie Bocaparvovirus carnívoro 1, sendo o vírus minuto do cão. Já no gênero Protoparvovirus, a espécie Protoparvovirus carnívoro 1 é responsável pelo parvovírus felino e o parvovírus canino 2, e a espécie Protoparvovirus ungulado 1 é responsável pelo parvovírus suíno. Os vírus dos parvovírus são pequenos, medindo de 18 a 26 nanômetros de diâmetro, esféricos e icosaédricos. Suas partículas virais são compostas de 80% de proteínas e 20% de DNA. Apresentam grande resistência à inativação do meio ambiente, por causa de sua estrutura simples e compacta, desprovida de envelope. É estável sob pH 3,9 e a temperatura de 56 graus Celsius por até 60 minutos. Sua infectatividade pode ser inativada com desinfetantes à base de formalina, hipoclorito de sódio e agentes oxidantes. Em maioria, os parvovírus possuem hospedeiros e tropismos muito restritos. No entanto, alguns vírus podem sofrer mutações e ampliar a sua gama de hospedeiros. Suas partículas virais são formadas por 3 classes de proteínas, VP1, VP2 e VP3, com exceção do AMDV, que possui apenas as 2 primeiras. O capsídeo é formado por 60 cópias da VP2 e poucas cópias da VP1 e da VP3. A VP2 possui epítopos que induzem a produção de anticorpos neutralizantes juntamente com a VP3, e pequenas diferenças nessa proteína podem determinar o tropismo por diferentes tecidos e hospedeiros. Na superfície dos vírus são observadas estruturas como protuberâncias, spikes, depressões, dimples e estruturas na forma de cilindros circundados por depressões, cânions, que possuem funções como reconhecimento e ligações a receptores celulares e determinação das características imunogênicas, projeções. O genoma dos parvovírus é composto por uma molécula de DNA linear de cadeia simples, sendo em sua maioria incorporada aos vírus a polaridade negativa, complementar aos mRNAs. Alguns poucos exemplares podem encapsidar qualquer uma das cadeias em proporções variadas. O genoma do parvovírus de importância veterinária possui apenas 2 ORFs, que codificam 4 proteínas. 2 proteínas não estruturais, NS1 e NS2, que são produzidas pela tradução de mRNAs que sofrem splicing alternativo, sendo a NS1 essencial para a replicação do genoma viral e a NS2 para a formação dos capsídeos, além do controle da expressão gênica e replicação do genoma. 2 ou 3 proteínas estruturais, VP1 e VP2/VP3, que são traduzidas a partir de um mesmo mRNA após splice. Elas compartilham a maior parte de sua sequência de aminoácidos e fazem parte da estrutura do capsídeo. A diferença entre a VP1 e VP2 resulta da utilização de diferentes códons de iniciação pelos ribossomos. Já a VP3 é composta por uma sequência de aminoácidos da região aminoterminal da VP2. Por esse vírus possuir certa simplicidade, sua replicação viral depende de uma célula em estágio de divisão ativa, já que não possui sua própria DNA polimerase, precisando então utilizar das enzimas de sua célula hospedeira que esteja no final da fase S ou no início da fase G2 do ciclo celular, que marcam a replicação do DNA e o começo do processo mitótico. Sua replicação possui, no total, 6 fases: absorção, penetração, descapsidação, transcrição e replicação, montagem e liberação. As principais espécies de animais acometidos pelo parvovírus são os felinos, cães e suínos. Nos gatos, o parvovírus é capaz de causar uma doença chamada panleucopenia felina. Os sinais clínicos são febre alta, anorexia, apatia, vômito, desidratação, diarreia, podendo chegar até mesmo à morte. Os gatos são infectados por meio da inalação ou ingestão de animais infectados pelos vírus. Esse vírus requer de células que se multipliquem ativamente, dentre elas,
Destaca-se as células hematopoéticas que se encontram no interior da medula óssea e nos tecidos linfóides, além das células das criptas intestinais. A infecção das células hematopoéticas e linfóides resulta em uma leucopenia grave, comprometendo o sistema imune e tornando o organismo mais suscetível a infecções bacterianas secundárias. Além disso, a infecção das células das criptas intestinais leva à perda da capacidade de absorção de nutrientes e fluidos. Em cães, o parvovírus causa a parvovirose canina. A doença se caracteriza por início súbito de diarreia, vômito, anorexia, febre, apatia, linfopenia e desidratação. A taxa de mortalidade é maior em filhotes que em adultos, e às vezes os filhotes muito jovens desenvolvem miocardite sem sinais clínicos de enterite. A inalação ou a ingestão de secreções de animais infectados pelo vírus é o meio de transmissão mais comum, principalmente orofecal. A replicação viral requer a infecção de células em estágio de rápida multiplicação do epitélio intestinal e dos tecidos linfóides. A hemorragia é a lesão mais notável na enterite causada por parvovírus em cães. É verificada no lumen do intestino delgado e acompanhada de edema e aumento de tamanho dos linfonodos mesentéricos. Além disso, o vírus se divide ativamente nos miócitos cardíacos, resultando em necrose e miocardite. Outra patogenia envolve a destruição dos tecidos linfóides, contribuindo para a imunossupressão do animal. Nos suínos, o parvovírus causa a parvovirose suína. A introdução do vírus no rebanho pode ocorrer principalmente pela aquisição de reprodutores infectados, podendo ocorrer a transmissão do vírus pelo sêmen contaminado. Além do sêmen, a transmissão pode ser através de contato oronasal com animais infectados ou a partir de suas secreções e excreções, como fetos e envoltórios fetais. Após a penetração, o vírus replica-se em tecidos linfóides, medula óssea, criptas intestinais, pulmões e glândulas salivares. No ambiente infectado, as maiores concentrações de parvovírus são encontradas nas porcas em reprodução, pois o vírus pode crescer nos tecidos do embrião e ou do feto e em envoltórios fetais. Dessa forma, em fêmeas, após a viremia, o vírus atravessa a placenta e infecta o concepto. A evolução da infecção depende do estágio da gestação em que a fêmea se encontra, podendo ocorrer a morte dos embriões, leitões mumificados e leitegadas pequenas. A proteção imunológica contra esse tipo de vírus começa logo nas primeiras horas de vida, por meio da chamada imunidade passiva, onde não há exposição ao patógeno para a formação da resposta imune, mas um compartilhamento de anticorpos da mãe para o filhote por meio da amamentação com colostro. Em cães e gatos, com uma meia-vida de aproximadamente 10 dias, esses anticorpos adquiridos com a amamentação protegem esses animais contra a parvovirose cerca de 10 a 14 semanas, sendo então fundamental o reforço do sistema imune por meio da aplicação de vacinas de HTLP, que são vacinas de alta massa antigênica e baixa passagem de atenuação, já que esses anticorpos doados pelas mães são capazes de interferir na efetividade da vacina neutralizando os antígenos vacinais. Com uma alta carga viral, é possível reduzir esse efeito dos anticorpos maternos, enquanto a baixa passagem permite a segurança da estimulação adequada do vírus sem comprometer a saúde dos animais. Mesmo com a imunidade passiva e vacinas, os animais ainda são suscetíveis à infecção por parvovírus. Quando isso acontece, a resposta imune dos cães e gatos são parecidas. No caso da panleucopenia felina e parvovirose canina, podem ser observados anticorpos neutralizantes de vírus e inibitores de aglutinação cerca de uma semana após a infecção, além de um alto número de anticorpos com cerca de 10 a 12 dias de contaminação, sendo que esses anticorpos podem permanecer no organismo por vários anos. É importante destacar que durante a infecção também acontece a resposta imune celular, que apresenta indícios de ter importância na limitação da replicação do vírus durante o período agudo da infecção. Em suínos, quando não prenhes, os animais manifestam a infecção viral e produzem uma resposta imune intensa, que garante imunidade vital, e quando lactantes, passam um alto grau de imunidade lactogênica a seus filhotes. Já quando infectadas prenhes, pode ocorrer alguma doença reprodutiva.